Olá, sejam muito bem-vindos à nova temporada do Entre Artes, que é a nossa janela para a cultura, para a arte, para os talentos de Rondônia, aqui na TV Assembleia. E hoje a gente está recebendo uma artista que transformou o seu próprio processo de autodescoberta em um dos registros visuais e históricos mais potentes da nossa região. Ela é formada em economia, nascida no interior de São Paulo, mas foi aqui em Porto Velho que ela se encontrou com a fotografia, com o cinema e, consequentemente, com a sua própria identidade. A gente recebe a fotógrafa e cineasta Marcela Bonfim. Bem-vinda, Marcela, Uau! ao Entre Artes. Muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente estar habitando essa casa, né, essa casa do povo, falando sobre nós que somos povos trabalhadores da cultura, da arte. Que legal. Uma honra receber você aqui. Marcela, tua história com a arte ela vai começar com uma quebra de expectativas, né? Você chegou aqui em Porto Sim. Velho como economista e acabou encontrando na câmera fotográfica uma ferramenta de vida. Como que foi esse choque inicial aí com a capital rondoniense e o que que te fez trocar os números pelas lentes? Então, eu cheguei em 2010 aqui em Porto Velho e a gente chega todo mundo que chega em Rondônia chega com um imaginário muito deturpado, né. A Amazônia é essa ideia, né, que todo mundo tem, mas não vive. Nem todo mundo vive, né, principalmente quem está do lado de fora, quem nunca, sequer se interessou. Eu sou uma paulistana, era uma paulistana nata, né. A gente acha que o centro do universo era aquele lugar e ficava nessa expectativa o tempo todo. Então, a busca por um trabalho me trouxe até Rondônia e me trouxe numa outra perspectiva de vida, né. Rondônia me apresentou uma outra lógica de entender a vida. Então, quando eu cheguei em 2010, eu tinha essa cabecinha, né, a cor de Rondônia é verde, né. "Ah, Rondônia é uma terra indígena. Nossa, será que tem jacaré na rua?". Então, assim, essa coisa meio boba de quem está lá do lado de fora, né. E quando eu começo a andar em Porto Velho e começo a entender que não, né, as coisas são diferentes, a frequência das imagens, elas não eram frequência de imagem que estava na minha cabeça, né, aquela coisa da natureza, não, era uma cidade que eu vi corpos enegrecidos, é uma cidade que eu encontrei uma beira de rio cheia de vida, né, então assim, começou a mudar a minha perspectiva de vida, né, até começar a ser identificada como uma barbadiana, mas eu nunca ouvi sobre barbadiano, Barbados, tem aqui? Tem. E tem na história daqui, né. Ah, mas qual é a história daqui? Então, foi um recomeço, né. Eu falo que Rondônia me letrou, foi uma outra universidade, talvez muito mais importante, aliás, eu acredito que seja muito mais importante do que essa faculdade tradicional da economia. Eu comecei a entender que a economia aqui em Rondônia ela Rondônia é um lugar, é um professor, né, uma professora, né, que me ensinou uma outra economia, como organizar essas imagens da terra, né, porque foi a partir dela que eu comecei a duvidar da minha própria, cabeça, né, olha, eu não sei nada sobre o meu lugar, né, o meu país, né. Eu não sei nada sobre, essas especificidades que formam o brasileiro, né. Então foi muito importante me tornar brasileira, me tornar uma mulher negra, Rondônia me trouxe essa perspectiva, né, uma perspectiva muito mais real. Toma aqui. E afetiva, sobretudo. Bom, Marcela, e a partir então desse encontro pessoal que você teve consigo mesmo, você deu início a esse trabalho de antropologia visual chamado Reconhecendo a Amazônia Negra. E quando as pessoas de fora pensam na Amazônia, normalmente elas pensam na floresta, pensam nos povos indígenas, no jacaré, como você falou. Enfim, o teu trabalho ele traz luz às famílias tradicionais daqui de Rondônia, os quilombos como Pedras Negras, Barbadianos. Qual a importância de mostrar essa realidade da Amazônia para o Brasil e para o mundo, que a Amazônia é profundamente negra? É muito importante a gente poder, olhar para o Brasil como um lugar diverso. E a gente hoje não consegue fazer isso, porque a gente consegue olhar o Brasil como um lugar fragmentado. "Ah, no Nordeste tem negro, no Sudeste tem mais pessoas brancas". Não, eu acho que a gente tem que olhar o Brasil como o negro está em todas as partes, e por que não na Amazônia, né? Eu nunca tinha me questionado a Amazônia em relação a isso, porque a Amazônia chega no Sudeste, ou no Nordeste, ou no Sul extremo, como um lugar, de reservas, de recursos, de comunidades indígenas, de povos indígenas, a cor é verde.
Então, assim, quando a gente chega do lado de dentro com uma ideia e começa a ser refutado nessa ideia a partir da imagem que vê, então você fala: "Espera lá". E essa frequência passa a ser uma coisa muito cotidiana, sempre você está vendo aquilo que não imaginou para esse lugar. Então eu falei: "Poxa, então eu estava errada, eu estou errada sobre esse lugar. Então eu preciso conhecer melhor esse lugar". E o Brasil, eu acho que isso é uma conduta que o Brasil tem que fazer, que geralmente quando se fala na Amazônia do lado de fora, a gente encontra muitos especialistas falando sobre aqui. E muitas vezes eles nunca pisaram na terra. Eles são, pesquisadores de documentações, né, são pessoas que captam registros da terra, mas não a Não tem a vivência. convivência, a vivência, a experiência, né. Então eu sou esse corpo migrante, né, que ousa ter uma experiência e simplesmente essa experiência refuta as minhas teses, né. Aquilo que eu tinha lido, aquilo que eu tinha pedido informação do lado de fora, não era aquilo que a Terra estava se apresentando para mim. Então, essa oportunidade de pegar essa apresentação e poder falar: "Gente", né, dar um gritinho do lado de fora: "Olha, não é nada disso do que vocês estão dizendo, tem mais coisa do que, né, vocês estão apreendendo aí do lado de fora". Então é a importância de organizar essas imagens, poder traduzi-las de alguma forma e poder, mostrar para o lado de fora que: "Olha, existem mais coisas aí dentro do que a cabeça de vocês, né, avisam por aí". Então é muito importante, porque isso muda um pouco da história do Brasil. Você começa a criar fontes de registro, onde daqui a pouco, as escolas públicas estão se apropriando desse registro, as escolas, enfim, o sistema de educação, né, e junto com ele o sistema cultural também começa a se apropriar. Então é importante para o lado de fora, no termos global, né, "Olha, o Brasil é isso, é também uma Amazônia negra, isso também é Brasil". E do lado de dentro, da gente poder se afirmar também como população negra, né. Temos quilombo, né, que é um dado que a gente não encontra no Acre, por exemplo, mas encontra no Amazonas, também existe um quilombo, né, as pessoas falam sobre o quilombo a céu aberto, né, na capital. Isso é interessante a gente poder, né, conhecer essa região a partir dessa vivência, né, também de reconfigurar a ideia de quilombo, né, da gente poder ampliar e criar esse acesso, né, hoje as crianças poderem crescer dizendo: "Olha, existem populações tradicionais", né. A família tradicional ela mora na beira do rio, ela não é essa família tradicional que a gente pensa nos livros de história da década de 90, 2000, que são as famílias que detêm os recursos financeiros. Não, são essas que também estão às margens, né, que defendem a floresta ao seu modo, né. Então todo esse trabalho que a gente faz, que hoje que eu faço parte, né, é o trabalho de existir junto com a terra e poder traduzir, né, isso e poder organizar, de certa forma, para que a gente possa usufruir no futuro, né, sem dúvida nenhuma. Legal. Inclusive, nas suas exposições, que já circularam por escolas públicas, espaços como o Palácio Rio Madeira, aqui em Porto Velho, como que você percebe a reação da juventude negra rondoniense se vendo retratada com tanta dignidade e beleza nas suas obras? Ah, eu fico muito feliz, porque essa juventude ela também tem ela que tem essa capacidade de tradução, né. A tradução ela vem do quê? Todo momento a gente está traduzindo coisas. A gente está traduzindo uma conversa, a gente está traduzindo um olhar, a gente está traduzindo uma letra, uma imagem, um projeto, enfim. Então quando a juventude ela se depara com imagens que dignificam uma população, como a população que está ali, que ela está convivendo, ela pega isso e vai transformando também em outros recursos. A gente está falando de um sistema pedagógico que é inerente também dentro da cultura, da nossa cultura, porque a gente se forma também na rua, a gente se forma nas conversas que a gente tem, a gente se forma na relação de amizade, a gente se forma em tudo. A nossa formação não é só num banco de escola, é no nosso cotidiano. E quando a gente tem essas imagens muito presentes, de forma organizada, de forma que as pessoas elas tenham acesso e criem também uma relação de afeto pela beleza que elas encontram, né, porque tudo a imagem é espelho.
Uma pessoa que vê uma coisa muito. Gente, eu só vejo coisa feia. Não, só coisa feia. Então a gente precisa questionar. Como é que você está olhando para isso? Qual é a cultura da visualidade que você tem? Porque tudo é feio. Então, né, a gente também é parte do feio e a gente também é parte do bonito. É sobre isso. Então, quando a gente pensa na juventude, a gente pensa no auge disso. É onde eles também estão formando esse conceito de beleza. E quando eles formam esse conceito de beleza dentro da Terra, com aquilo que tem disponível, é muito mais genuíno do que formar esse conceito de beleza na televisão com um padrão que não é o seu. Aí você cria distorções sérias, né, ao longo do caminho individual de todo mundo e, sobretudo, no coletivo. Então é importante que a gente tenha, a gente olhe essa juventude acessando esse material que é produzido cotidianamente, dentro de um diálogo, dentro de um projeto, dentro de uma música, dentro de um cinema, dentro de, enfim, dessa realidade local. Legal, Marcela. E além da fotografia, agora a gente ganha as telas de cinema, né? É, Como isso é um marco histórico pra gente. O Curta Beira acabou de ser selecionado aí para um festival, o maior festival de curtas do mundo na França, sim, e além de passar pela mostra de Tiradentes, né? Marcela, vamos falar desse curta que foi rodado todo aqui em Porto Velho e traz todo esse conceito aí das margens, da beira, enfim, né, sejam elas quais forem. Como que foi esse processo de traduzir a estética das fotos e agora para o audiovisual e assumir a direção de um filme? olha, o audiovisual, a fotografia está muito presente em todos os campos, como a música está presente em todos os campos. E o cinema, ele é onde aglutina todos esses fragmentos, né? As letras que vêm do roteiro, a imagem que vem da fotografia, a música que vem da sonoridade, da terra, daquilo que se traduz, enfim. Hoje, conglomerar tudo isso, significa para mim que a gente está avançando um pouquinho mais nessa construção dessa pedagogia, desse letramento, né. Como é que a gente consegue explicar, né, não é nem explicar, mas é oferecer uma história, uma realidade, de uma forma que a gente consegue construir junto com as pessoas de uma forma mais clara: "Olha, tá aqui, essa é uma Amazônia". A gente pode pensar a partir do Rio Madeira, a Amazônia. A gente pode pensar a Amazônia a partir do Ribeirinho. A gente pode pensar a Amazônia a partir do contexto LGBT, a partir do contexto negro. Então, é trazer para essa margem que Rondônia representa hoje dentro do Brasil, porque dentro do audiovisual brasileiro, Rondônia ainda está bem lá no fim. Mas aqui dentro da nossa realidade a gente está muito pungente, né. Então, quando a gente está trazendo essas histórias, a gente vai ficando cada vez a gente vai, pressionando essa bolha, até que ela se estoure, né. Então hoje a gente se sente assim, podendo, trazer mais pungência, né. Hoje a gente tem um mercado muito importante sendo construído na região, né, e fazendo com que esse deslocamento da fotografia para o movimento, que é o audiovisual, seja possível, né. E isso tem acontecido de várias formas, porque a produção aqui, tem se aumentado, se ampliado. E da minha parte, né, de falar sobre uma Amazônia negra, é traduzir uma voz muito mais potente, porque o cinema ele nasce, né, como esse lugar fantástico, Sim. né. E a gente poder tornar essas histórias de Rondônia mais fantásticas, pra gente é super especial, né. Porque a gente conta ali, é o que está represado aqui dentro, né. O Beira, ele vem de histórias reais, são pedacinhos de histórias reais da Karen, da Caline, da Agrael, né, enfim, e você vai confluindo essas águas até chegar num curso muito mais definido, né, porque é uma orquestra um filme, você vai juntando ali a imagem, né, a narrativa, o som, e tudo a partir de Rondônia. Então, pra mim tem sido muito importante, porque a fotografia, ela é algo muito especial dentro principalmente de Rondônia, quando a gente mostra que Rondônia não é só paisagem. Rondônia é um lugar onde a gente precisa refletir essas paisagens, sobretudo, né. E ela tem pessoas, né, porque a gente costuma, quando a gente eleva Rondônia para esse lugar,
de paisagem, de recurso natural, de floresta, a gente acaba matando as pessoas que estão aqui dentro. Sobretudo aquelas que estão mais à margem, né. Então quando a gente reconstrói esse caminho dentro da fotografia, as pessoas olham: "Opa, essa paisagem aqui eu tô vendo gente". Aí quando a gente desloca essa paisagem estática para o cinema, aí que a coisa fica mais séria, né. As pessoas elas começam a conhecer as histórias e elas não deixam de criar as histórias junto com essas histórias que a gente dá o início, e quem dá o fim são as pessoas, né. Então, junto com essa articulação, né, da gente poder construir essa história conjuntamente, o Beira ela, né, quem tá assis você assiste o Beira tem uma opinião, né, como um espectador de casa vai ter outra opinião, então, essa opinião se constrói uma cultura. "Olha, mas na região tem isso, que legal. Ah, mas eu olha, tem uma história parecida com essa". Então, é exatamente esse deslocamento que a gente quer, causar, né, quando a gente sai da foto estática para a foto movimentada, que é essa grande fantasia que a gente vive hoje aqui em Rondônia, que é o cinema. Que legal. E o que significa para você e para todo o setor de audiovisual aqui da nossa região, ter uma produção totalmente rondoniense, selecionada pelo maior festival de curtas do mundo e ocupando espaços tão importantes e tão vitais? Como que isso reafirma a nossa potência econômica e criativa aqui do norte? Isso é um poder, né, eu acho que você ocupar esses espaços a gente ocupou a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, né, são 29 edições, onde é a primeira vez que um filme de produção rondoniense é exibido. Então são 29 anos, né, eu não vi, né, 28 anos sem nenhuma coisa, nenhum produto que seja daqui, nesse lugar, né, que está discutindo cinema lá há 28 anos. Aí então a gente vem no 29º ano, a gente teve um acesso à produtora do festival, esse curta foi realizada, a partir de recursos da Embratur, né, do governo federal, e aí a gente teve a oportunidade de ter essa conversa com a produtora do festival e onde eu fiz essa pergunta: "Ah, mas quantos filmes de Rondônia, né, produzidos por Rondônia já passou aqui na mostra?" Aí ela: "Olha, eu acho que já passaram sobre Rondônia", então aí eles não tinham cidade, mas depois eu encontrei com o Juracy Júnior que estava lá no festival, com a Michele Saraiva também que é daqui, e a gente estava ali, a gente conversando em alguns grupos, né, não gente, produzido em Rondônia. Então, é um lugar de poder, né, você abrir um espaço, é furar as bolhas, né. A gente está falando de cinema aqui, né, Clermont, que é um festival na França, a gente teve essa oportunidade de estar na França. Poxa, é falar de Rondônia, da Amazônia, ali, ó, né, a Amazônia falando por ela ali na França. Então é abrir esse fluxo também para um outro espaço. Então, nós produtores de cinema aqui em Rondônia, a gente está nessa frente de furar essas bolhas e também de mostrar para a região que isso é economia. A gente tem muito esse hábito porque se cristalizou a economia criativa. Mas a gente precisa pensar na economia mesmo geral, na economia mesmo bruta. E esse segmento a gente emprega, a gente dá trabalho. As pessoas consideram mais como um hobby, como, Não é hobby. né? Gente, isso é um trabalho muito sério, Sim, porque uma vez que a gente acessa um recurso público, a gente cria um vínculo sim, com o órgão, né, seja a Embratur, seja o governo de Rondônia, seja a Assembleia, seja qualquer órgão que abra um edital para a criação de um produto cultural, a gente assume uma responsabilidade de entregar esse produto com qualidade, de entregar esse produto porque assim, não é só com o órgão, mas com a região. sim. Eu tenho um compromisso para falar, eu estou falando de Rondônia, né, eu estou falando a partir de uma beira, então assim, isso é muito especial, porque ao mesmo tempo que a gente está também levantando dados sobre da região, a gente está criando uma economia local, estritamente voltada para o setor audiovisual. Então a gente está formando pessoas, porque as pessoas elas vão em busca de formação, né, porque é um setor que é como qualquer outro, ele está entregado à contabilidade, à administração, ele está ao setor de restaurantes, hotelaria. Então, assim, é um setor que movimenta tantos outros setores, e por que ainda é negligenciado, né? É um setor que conta sobre a região,
sobre pessoas que passaram por aqui, sobre histórias que estão ainda aqui muito represadas. Então, se a gente quer ver Rondônia, né, bem falada, porque a gente ainda vê Rondônia muito mal falada do lado de fora, né? Mas é a opinião de fora. Porque se depender da opinião de dentro, a gente vai falar muito bem sobre a nossa terra. A gente tem nossas complexidades. E como qualquer outro lugar. Mas a gente tem nossas belezas, os nossos afetos, as nossas histórias, né? Teresa de Benguela, né? Um mártir. A gente fala de Zumbi, mas a gente teve um mártir aqui nessa região. Por que não dizer? Né? Então, assim, como tantas outras histórias. Então, esse segmento ele não faz bem só para a memória, não só para o patrimônio, não só para a história, ele faz bem para a economia também. Então, pensar bem do audiovisual em Rondônia é pensar bem da economia de Rondônia. Então, fazer parte disso me faz ainda muito mais economista do que eu imaginei, né? Porque você está pensando na narrativa, na direção, no roteiro, na produção, mas você também está pensando na economia, né? E como seria bom ver Rondônia muito mais voltada para a economia da cultura, né? Como seria bom ver esse recurso se espalhar também para as outras áreas. Isso é uma estratégia, inclusive, econômica do local. Você não fica sujeito a uma produção apenas. Se a gente tiver um problema na soja, a gente tem o cinema. Se a gente tiver um problema no milho, a gente tem o cinema. E o cinema já provou que ele é capaz de trazer muita renda para um lugar. Né? Do pouquinho que se fez aqui, a gente já vê a realidade de muitas pessoas próximas a mudarem. Né? As pessoas elas estão construindo suas produtoras, deixando suas produtoras mais fortes, as pessoas estão muito mais engajadas, as pessoas estão muito mais bem formadas, inclusive e informadas. Então surge um setor que a gente quer manter. A gente quer constância. Então, é muito especial estar num programa desse falando sobre a economia da região, num lugar que faz a economia acontecer. Aqui é onde os recursos passam, né? E a gente quer muito, muito, muito que uma parte desses recursos sejam para que a gente possa fomentar uma parte da nossa economia. Legal. E tem um detalhe importante da Beira, né, que é a trilha sonora. Né, você Sim, assina as composições musicais sim, e tem participações especiais importantes também, né. Como tem. que a música ela atravessa a tua obra e ajuda a contar essa história da Beira? A música ela é um lugar também muito especial sobre, falando sobre letramento, né, falando sobre pedagogia, porque ela traz imagens, a música eu falo que ela é completíssima, ela traz imagem e liberdade para você criar imagem. O cinema você tá ali sendo direcionado pelo som, pela imagem, mas a música ela te direciona pelo som, pelo sentido. Ela é muito mais dentro do campo das artes eu acho que é uma das mais não posso falar mais preferida, porque, enfim, todas eu gosto muito, mas ela é onde me traz mais possibilidade. Quando eu ouço uma música, eu viajo, né. E quando eu fui compor essas músicas para o Beira, é exatamente trazer, sabe, é o complemento que faltava? Porque as imagens a gente está vendo ali, o Rio Madeira, mas a música ela traz sabe, um direcionamento, onde você vai buscar o sentido no coração, onde ele já vai, sabe, deixar você mais a cabeça um pouco mais solta, é onde você vai levantar, deslocar essas imagens mais próximas de você. Então, a gente convidou o Marcelo Janesi, né, que já passou por aqui, que é um amigo da terra, ele gosta muito de Rondônia e dos produtores daqui. Ele fez a sanfona da música Juízo, que termina o filme, né. E o Thiago Mazieiro, que é um meu grande companheiro produtor da Ecos da Oca, que tem me apoiado muito nesse processo, né, que produziu essas músicas com muito carinho e tradução, né, esse poder de poder traduzir uma letra, "Não, vamos fazer em Mi, então, vamos colocar um arranjo X", para deixar a coisa mais fantástica, né, a gente trazer esse fantástico, porque esse fantástico ele nos devolve também, o cinema ensina. A música ensina, né, ela é um complemento essencial. O cinema mudo ele já foi uma realidade, né, o cinema mudo, a gente poder só ver a imagem, mas a coisa ela se levantou muito mais quando as pessoas puderam ver a cor e depois escutar o som. Nossa, aí a gente tem essa ferramenta que até hoje nos atrai muito, né,
que é o audiovisual É interessante você falar isso, e a porque no música. cinema mudo, na época, a tradução era se ter um músico tocando Tocando o piano piano para poder ali, complementar a imagem. Então, complementar, né. Mas as pessoas ficavam ali, né, é, tentando puxar, né, pela expressão, o que que as pessoas dizem, e a música vinha para levantar, né, para instigar essa capacidade de traduzir, né. Mas hoje você encontra já uma, né, acoplado dentro desse conjunto, esse direcionamento, né, que muitas vezes a música é simplesmente a água do rio correr, né, é simplesmente o passarinho, o galo cantar atrás, né, tudo a gente, virou trilha, né, pra gente é muito especial também essa parte orgânica. O silêncio, às vezes, no filme é muito especial, enfim. Então toda essa construção a gente vem trazendo aqui e deixando nada atrás do que vem sendo produzido no Brasil, né. Produções Juracy, Fabiano, né, Rafaela Correia, também, né, que vem a Kaline Leigh, Agrael de Jesus, né. O Rondônia tem 3 quiquitos, né, com Ela Mora Logo Ali, né. Então, podemos, podemos. todas as possibilidades. Ah, nós podemos. Bom, Marcela, depois de expor a Amazônia Negra em livros, galerias, enfim, e agora levar as nossas histórias para as telas de cinema internacionais, o que que o futuro reserva para você, para Marcela Bonfim? Novos projetos, documentais, projetos de ficção aí à frente? Conta pra gente. Olha, a gente tem muita coisa chegando aí, principalmente eu lancei recentemente em São Paulo um livro Amazônia Negra, As Imagens da Cor do Invisível, que fala sobre essas imagens que a gente não enxergou, né? Essa negritude está tanto tempo aqui gritando e agora que as pessoas abrem os olhos para essa Amazônia. Então eu faço um caminho, um percurso onde eu vou entender o que que é uma economia visual, né. Então esse livro ele está aí agora, eu vou começar a viajar alguns estados brasileiros para poder falar um pouquinho sobre essa perspectiva de economia visual, né, letramento visual também que é super importante. Esse ano a gente lança pelo menos 9 filmes. Uau, 9 Mais 9 filmes. filmes. Além do Beira, a gente tem O Destino da Pele, que é o próximo, Vermelho Paixão, a gente tem Maria Seringueira, que é uma história de uma centenária, que, né, que ela a gente vai reconhecê-la como soldado da borracha, e até então ela trabalhou na região de Calcaulândia, Dona Maria, a vida inteira, né, mas está recebendo esse título agora no filme, né, como a Maria Seringueira, a gente tem a Mucoá, enfim, são documentários e histórias de ficções que falam sobre a região. Um livro que fala sobre a região. E um documentário que a gente gravou também, o ano passado e retrasado, para a HBO, que é o Amazônia Negra, um episódio que vem falar sobre a região, né. É um episódio voltado à fotografia, se chama, Geografia da Ausência, e um dos episódios é o Amazônia Negra, né. E então são produções que a gente está articulando, esse ano vai sair uma por uma, né. Espetáculo teatral, a Grael também, vou dirigir, a Grael, né, o Destino da Pele, além de filme, ele é um espetáculo de teatro, né. Então são produções que vêm para falar sobre uma coisa, sobre que a Amazônia ela é muito mais do que a gente imagina e sobretudo Rondônia, né. Rondônia é um mundo, né. Então para Marcela Bonfim, ela vem, esse desafio, né, de poder trazer à tona essas produções e refletir sobre elas. E também vem o CD da Natura musical, Que a legal. gente, né, o Amazônia Negra, que a gente vai lançar a live esse ano e as demais músicas. A gente lançou Tereza o ano passado. E também o Cabeça de Peixe, que é um CD que a gente também está lançando esse ano pela LPG, que é muito importante pra gente, tanto a Audi Blanc quanto a LPG. Que legal. Eu quero agradecer sua presença com a gente aqui. Eu que Foi uma honra poder agradeço, receber, ouvir todas as histórias que você contou eu aqui que pra gente, todo o agradeço, trabalho que você está realizando, que é de suma importância para a nossa região, para Rondônia, para esse povo eu que que agradeço. muitas vezes está à beira, né? Muito Sim, obrigado, Marcelo, pela sua presença. eu que agradeço, a essa casa, né, e dizer que, a nossa região é super especial, né, e quando a gente tem esse espaço para falar sobre esse lugar, é só, nesse sentido de se afirmar.
todo mundo que está assistindo pode se sentir, porque a gente mora num lugar, realmente o nosso hino fala tudo, né? Toda a vida se engana, né? Eu sou uma ex-paulistana, hoje eu me considero uma rondoniana e que todo mundo tem orgulho de ser rondoniense ou rondoniano ou rondoniana. Muito obrigado, Marcela. E você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até o próximo Entre Artes.